Amém, amados. Então vamos retomar onde nós paramos. Capítulo 1 da carta de Paulo aos Efésios, ainda estamos aí. E chegamos nesse ponto do versículo 5, quando ele diz: e nos deu um destino, ou nos predestinou, para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. E ele conclui: para louvor da sua glória, ou da graça, pelo qual nos fez agradáveis a si mesmo no amado. Então, meus irmãos, observem que não há nenhuma menção direta à questão de eternidade aqui. A questão de predestinação é um destino prévio que Deus dá no seu autoconhecimento. Ele elege as pessoas no mesmo momento em que ele as predestina. Ele não precisa esperar o tempo daquela pessoa para saber se de alguma forma aquilo vai dar certo ou se vai dar errado. Então, quando você creu, automaticamente, né? Claro, é óbvio que foi uma outra distração também, tentar descobrir quem é salvo e quem não é. No momento em que nós recebemos a Cristo, então sabemos que de fato somos salvos. Né? Agora, quem não recebeu, não podemos dizer que é ou que não é. Mas no momento em que recebemos a Cristo também, se formos edificados corretamente desde o início, com leite, como Paulo fala, como Pedro fala, né? Desejando ardentemente, como meninos novamente gerados, o leite, para que por ele vá crescendo. Então, se começarmos a tomar leite, um bom leite, na nossa infância, nós vamos observar que não só fomos eleitos, mas que fomos eleitos para um propósito. E esse propósito é termos ou sermos a imagem do seu filho. Por isso que agora você começa a entender por que Adão tinha imagem, essa imagem. Quando você lê Gênesis no início, ele vai descrever para você que façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E se você está apenas no Gênesis, você fala, mas do que ele está falando? Os próprios judeus no Antigo Testamento, né, que poderiam entender acerca desse texto que Moisés escreveu. Mas logo no Novo Testamento você vai ouvir Paulo dizendo: ele é a imagem do Deus invisível, já aponta para Cristo. E aí nós começamos a entender o porquê que Adão tem uma imagem. É porque Deus tem uma imagem, é por isso. E essa imagem de Deus ele quer identificar com Adão a fim de que Cristo, o Filho ou o próprio Deus, possa ser expressado a fim de que Deus seja conhecido. Vamos entender isso de uma outra forma. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tem dois elementos aí, imagem e semelhança. Semelhança porque ele cria no homem um espírito, porque Deus é espírito. E logo você vai se reportar ao Novo Testamento, você vai lembrar comigo, né? Diz assim: e os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Por que adora o Pai em espírito? Porque Deus é espírito. Né? Então esse elo de ligação não pode ser pela vida almática, a essência não. Né? E nem pela vida biológica, é pelo espírito, é esse órgão que ele deu, para que ele pudesse, nesse órgão, se comunicar com o homem. Paulo fala aos romanos: Deus a quem sirvo no evangelho do seu Filho, Deus a quem sirvo em meu espírito no evangelho do seu Filho, ou seja, o serviço é no espírito. Não se pode fazer nada para Deus que não seja ligado à própria fonte, que é Deus mesmo. Então, por que será que Deus fez Adão à imagem e a semelhança? Né? Então, porque se ele tem a semelhança no sentido de ter espírito, assim como Deus tem, e isso foi o que aconteceu, né? Naquela forma que Deus fez da terra, ele soprou, o hebraico original diz, o rachaim, porque shai é vida, e a terminação in em hebraico é plural. Então, ele soprou espírito de vidas, por isso que ele recebe vida do espírito. Vida completamente diferente, que é vida biológica, e vida psicológica, e ele passa a ter consciência de si. Então, junta o sopro, entra vidas naquela forma. Quais são as vidas? A vida biológica, pelo sopro, a vida biológica, a vida do espírito, a vida espiritual. Né? E o homem passa a ter, o texto fala aqui, então, ele agora tem consciência de si, ele agora sabe, um cachorro não sabe, irmão, um gato não sabe. Ele nem sabe que ele é gato e nem sabe que o outro é gato. As relações são diferentes aí.
né? Por isso que até quando a gente utiliza o termo inteligência, quando você faz a etimologia da palavra inteligência, você já não aplica mais a animais. É um outro tipo de estímulo, entende? Porque inteligência é algo que é a partir de uma hipóstase, como é chamado na definição, uma hipóstase racional, ou seja, é uma pessoa, né? É uma pessoa que tem processos de raciocínio. Isso é muito diferente do que um gato com um cachorro, por mais que ele possa, né, por mais que ele possa interagir com o ser humano de uma forma que pareça ser inteligente. Mas quando você vai ver os detalhes, você vai ver que não é exatamente isso. Mas conosco foi assim. Ele nos deu um espírito, e quando nos dá um espírito nesse fôlego, quando entra naquela forma, o homem agora tem consciência de si. E ele agora carrega essa consciência, ele tem consciência dele mesmo e do outro, e ele sabe que ele é diferente do outro. Então, por que Deus deu o Espírito? Deus deu o Espírito do homem e também deu a ele uma imagem. Essa imagem foi perdida. Essa mesma imagem que foi recuperada no sacrifício de Cristo, foi perdida no início por causa do pecado. Mas se ele dá semelhança à imagem, o que você acredita que ele está fazendo? Me parece muito, salvo engano, que ele está dando um local para relacionamento, né, entre a criação e ele mesmo, a fim de que, à medida que nós vamos nos relacionando com ele em espírito, a imagem começa a ser projetada. E aqui você vê o princípio do crescimento da vida cristã, como se dá. Quanto mais você ora, quanto mais você tem comunhão, quanto mais a sua e a minha vida está identificada com Deus, mais daquilo que é próprio dele começa a aparecer na sua face. Isso é imagem. Por isso que não é uma questão de relação daquilo que nós fazemos naturalmente. É uma questão de estarmos identificados espiritualmente com Ele. Diz que aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. O Senhor está no seu espírito. Você não tem falta de absolutamente nada, porque não só o Senhor está no seu espírito, mas todas as provisões necessárias para a sua e para a minha vida já foram dadas na pessoa do seu Filho. Por isso que Ele diz que Ele fala daquelas regiões celestiais, onde nós somos colocados. Nós já fomos colocados, não seremos. A gente é que desce de lá e começa a mexer com as redes na beira do lago, e aí você sabe, não preciso dizer o resto. Nós é que complicamos o que Deus tinha que fazer, Ele fez em Cristo. Não tem nada para a gente acrescentar nessa obra. Nós só precisamos entender, compreender de que maneira Ele nos conduz nisso. Sempre faz desse caminho de volta. Ele está sempre nos conduzindo para Ele mesmo. É a semelhança de espírito para que possa haver projeção de imagem. E quando Cristo, que é essa imagem, agora no Novo Testamento, porque no Antigo Testamento não sabíamos, mas no Novo Testamento nós recebemos o Espírito Santo, não é? E agora quando nós olhamos para o Antigo Testamento, o véu que não permitia ver-nos além daquilo, então quando recebemos a Cristo, esse véu foi retirado dos nossos olhos, agora podemos olhar o Antigo com a chave do Novo. Não é para colocar quipá na cabeça, não é para fazer fogueira dentro do local de reunião, para queimar animais, nada disso. É olhar com o Espírito do Novo Testamento, o Espírito Santo que foi dado, agora nos abre os olhos para ver aquelas figuras maravilhosas e aprender de tudo aquilo que o Senhor está nos falando. Então lá falava de imagem, mas não sabíamos que era imagem, porque agora no Novo Testamento Cristo é a imagem. Ah, agora entendi. Então a Trindade está reunida para falar, façamos o homem à nossa imagem, ao nosso representante, ao Verbo de Deus, que ainda não era encarnado na época, o Filho do Deus Altíssimo. Para que à medida que agora a gente vá tendo comunhão, irmão, por isso que a igreja precisa aprofundar nessas questões. Não são nas questões apenas teológicas, não são questões apenas técnicas, são questões de realidades espirituais. A igreja precisa orar junto, a igreja precisa estar junto, compartilhar da palavra juntos, sabe, irmãos? Precisamos andar juntos, aprender juntos. Como o texto que nossos irmãos cantaram aqui no início da canção, da oração de Paulo aos Efésios. É isso, não é isso? É nisso que de fato nós vamos crescendo. Não são com novas doutrinas, com diferentes heterodidascalias, como Paulo falava para os Efésios, que depois perderam o candeeiro, perderam o testemunho, irmão, por mais profundo que foram no Novo Testamento. Uma das igrejas que mais cresceram no Novo Testamento, depois se perderam com assuntos. A igreja não é para receber assuntos, a igreja é para receber o Filho de Deus, no seu testemunho, nos seus ensinamentos,
no seu direcionamento, a igreja é para ser direcionada pelo Espírito. Aí, irmãos, na igreja todos podem falar. Onde é que você viu esse texto, irmão? A igreja fala e serve quem tem encargo de Deus para fazer tal coisa. Se você tem um encargo para fazer tal coisa, faça para abençoar os seus irmãos. Faça a sua parte, sem passar dos limites delimitados por Deus. Mas faça para que Deus seja glorificado. É encargo, sabe por quê, irmão? Porque tudo começa no espírito, tudo começa no encargo, não é na mente. Vou fazer isso porque é aquilo, e lá fez, eu vou fazer aqui também. Não, irmão, a igreja não é conduzida dessa forma. A igreja é conduzida pelo Espírito Santo, com um modelo que é Cristo, seu Filho, o Filho do Deus Altíssimo, pelas Sagradas Escrituras. Então, chegamos a esse ponto da ruiotesia, essa palavra tão importante que fala dos filhos maduros. Vamos ler novamente aqui. Versículo 5 diz, e nos deu um destino, ou nos predestinou. Para que o Senhor nos predestinou? Para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Leiam comigo Romanos capítulo 8, o texto também conhecido dos irmãos. Depois voltamos aqui, para que a gente possa entender melhor esse ponto. Por favor, acompanhe comigo. Capítulo 8 de Romanos. Carta de Paulo aos Romanos. Versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Capítulo 8 de Romanos, versículo 28. Daqueles que são chamados por seu decreto ou propósito. Porque os que dantes conheceu, está vendo aqui, irmão, o assunto da eleição em Cristo, os que dantes conheceu também os predestinou. Ele está falando a mesma coisa, com palavras diferentes. Eleição em Cristo e predestinação. Porque os que dantes conheceu, eleição, também os predestinou. Para quê, Paulo? Aqui surge um estilo do ministério paulino. Ele está sempre, ele como que pergunta e ele mesmo responde. Para quê? Para quê? Toda hora ele faz isso. E ele segue dizendo aqui, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. A fim de que, olha isso, irmão, porque ele nos predestinou para sermos a imagem do seu Filho. A fim de que, ou seja, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, porque ele é o primeiro. Imagina se você tem uma quantidade imensa de irmãos e irmãs que se parecem com Cristo, se parecem com alguém. Com quem? Com Cristo. Então ele é também não só o unigênito, mas também o primogênito, o primeiro de todos aqueles que estão identificados com ele. Ele é esse modelo que Deus expõe à criação, para que a criação esteja identificada com ele. E ele diz, e os que dantes, e os que predestinou, a esses também, você observa que os predestinados são chamados, porque já há um destino no coração de Deus para aquele irmão, para aquela irmã. Ele não sabe nada, mas Deus já sabe. E é aqui que se comete o erro do hipercalvinismo, porque se tenta entrar numa área que não se entra. Só Deus que conhece, irmão. Deus conhece o futuro antes de se iniciar o presente. Mas você e eu não conhecemos nada disso. Nós só sabemos de fato quando as coisas vão acontecendo diante de nossos olhos. Então, aqueles que foram predestinados, esses mesmos que foram eleitos em Cristo e Deus deu a eles um destino antecipadamente, num determinado momento ele fez o quê? Ele decretou, ele chamou. Você não sabia, você estava lá no mundo, ou sei lá qual era a sua experiência, ou a minha, eu estava lá, e de repente não sabia, irmão. Mas Deus conhece as coisas antes do princípio, antes de tudo. E aí você vê essa sequência que ocorre aqui, quando ele fala, e os que predestinou, a esses também chamou. Houve um momento em que você foi chamado, verdade, irmão? O Senhor falou para você, não é? O Espírito convenceu você do pecado, da justiça e do juízo, não é? E você cedeu a esse chamamento, foi um chamamento. Mas já havia no coração de Deus uma eleição em Cristo e um destino pré-determinado a você, porque Ele conhece você antes de você nascer e Ele sabe o final da sua e da minha história. Nós não sabemos, mas Ele certamente sabe. E os chamou, e os que chamou a esses também,
justificou, porque precisávamos ser justificados, e os que justificou, a esses também glorificou. E agora ele fala da etapa final da salvação, quando nós vamos ser glorificados. Agora não é só a salvação do Espírito para ficar livre do inferno, dos demônios, do diabo, não é só esse nível de vida que ele quer nos dar. Ele já nos deu a vida do Espírito, provisão para a vida da alma e glorificação do corpo. Essa é a sua obra terminal, completa. Bendito seja o nome do Senhor. Então veja que é um processo, você consegue ver? Você é salvo no primeiro momento, depois você é salvo no segundo momento, continua sendo salvo, e quando o Senhor Jesus voltar, os mortos ressuscitam primeiro e nós os vivos, se estivermos vivos nesse período. Paulo ensina isso também aos Coríntios. Então nós somos arrebatados, há uma transformação da vida biológica, a glorificação do corpo, a plena salvação de Deus. Então é um processo. Vamos voltar a Efésios então, por favor, no capítulo 1. Acompanhe comigo aqui, irmãos, por favor. Capítulo 1. Quando ele diz, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. A palavra adoção é uma palavra traduzida do original, que é uma palavra escrita aqui, huios tesia. A palavra huios tesia, se você fizer a etimologia, ou seja, se você procurar entender a palavra no seu mais profundo significado, você vai ver que você tem dois vocábulos aqui, que é huios e tesia. E tesia quer dizer colocado na condição de. Essa é a ideia na tradução de tesia. E huios é uma palavra para filho. E não só filho, mas filho maduro. Normalmente é uma palavra usada toda vez que aparece o filho de Deus, huios. E tem uma palavra que sempre parece, que também é filho, mas aparece para aqueles filhos que não são maduros, ou seja, crianças. Então, a palavra criança no grego, ela é a palavra teknon, ou tekná. A mesma palavra para filho, ou seja, você tem um filho tekná e você tem um filho huios. Os dois são filhos, só que um é um filho imaturo e o outro é um filho amadurecido. A palavra que aparece justamente aqui, se meus irmãos tiverem acesso ao original, vocês vão constatar isso. A palavra que aparece aqui, que foi traduzida por João Ferreira de Almeida como adoção, ela não é a palavra adoção, não tem essa palavra adoção, e a conotação de adoção para a gente pode parecer algo estranho, como se nós fomos adotados, nesse sentido, como nós compreendemos. O Espírito Santo não inspirou em português, nem em espanhol, nem em inglês, ele inspirou em grego. Então, não é que queremos aprender grego para saber o que significa, mas quando você vai ao idioma original, muitas coisas ficam muito mais claras. Aqui, por exemplo, quando ele fala que nos predestinou, ele não está dizendo que nos predestinou para a adoção de filhos, ainda que existam algumas interpretações, e eu respeito, obviamente, de muitos irmãos, falando sobre o que seja adoção de filhos, mas o original simplesmente demonstra a palavra huios tesia, ou seja, a tradução mais próxima do original seria colocados na condição de filhos maduros, huios tesia. Ele nos predestinou para nos colocar, ou nos colocou, ou tem nos colocado na condição de huios, ou de filhos amadurecidos. Não é tekná que aparece aqui, não é criança, é adulto, maduro. Essa palavra, ela aparece em outros locais, eu gostaria que meus irmãos se movessem aqui, depois vamos passar daqui rapidamente, mas só para formar essa base que é importante, porque isso tem muito a ver com o contexto daquilo que nós estamos lendo. Porque olha só, irmãos, ele começa dizendo que tudo foi provisto em Cristo naquilo que é chamado das regiões celestiais e nós fomos colocados lá. E ele segue dizendo que, lá mais na frente, que tudo isso foi para o louvor da sua glória. Mas antes dele finalizar com essa sentença de que foi para o louvor da sua glória, ele fala para a gente do mistério da vontade divina, que é reunir em torno do cabeça, né, na plenitude dos tempos, todas as coisas. Como que Deus faz isso de reunir em torno do cabeça?
ele enche a criação do próprio cabeça. Por isso que a criação passa a gravitacionar em torno dele. Tudo, ele passa a ser o centro de tudo, na medida que ele enche todas as coisas do seu cabeça. Então, no capítulo 1, você tem as provisões para isso. E lá no final você entende que tudo isso é para a sua glória. No período intermediário você tem o propósito. Ele fala, tudo que Deus deu aqui como provisão das regiões celestiais, é para que Cristo, no final, na plenitude dos tempos, dos aiões, ele seja o cabeça de toda a criação. E esse é um trabalho que começa conosco, que começa com a igreja. Deus precisa encher a igreja. A igreja é esse organismo que precisa ser cheia dele. A igreja não pode ser vazia, irmãos, de Cristo do seu depósito. A igreja é um depositário de um depósito, é como se fosse um cofre para conter um grande tesouro. É a partir desse cofre, ou desse organismo, por assim dizer, é que Deus expressa esse tesouro. Você consegue ver o tamanho daquilo no qual nós estamos envolvidos, irmão? Às vezes a gente fala assim, irmão, não tem alguma coisa assim um pouquinho mais simples que a gente possa entender e amanhã a gente praticar? Eu falei, esse é o nosso problema, irmão, porque a gente quer praticar coisas que são dos céus. Os céus é que tem que nos tomar da terra e nos introduzir de vez, e não saímos daí. A nossa visão precisa ser clara acerca das questões espirituais, para que a terra, para que o olhar da terra não nos conduza para um outro caminho. Só Deus pode edificar a sua igreja. Só Deus pode fazer aquilo que precisa ser feito. Mas sabe o que ele fez, irmão? O nosso Deus soberano, ele escolheu soberanamente contar comigo e contigo. Por isso que as coisas não andam, irmão. Mas Deus escolheu errado? Não. É o seu propósito. Mas será se a gente consegue ver o seu propósito? À medida que a gente vê, irmãos e irmãs, na mesma medida que nós vemos, é na mesma medida que nos entregamos. Quando você não vê, irmão, você não vai conseguir se entregar. Você se entrega àquilo que você vê. A visão, ela sempre vai te governar, vai me governar. Se o que eu vejo é isso que eu me proponho a fazer. Se o Senhor começa a abrir os olhos do meu entendimento, se há na igreja esse sentimento de falar, Senhor, nós precisamos cooperar contigo. Senhor, me ajuda. Abre os olhos, Senhor, do meu entendimento, então. Eu não sei exatamente o que seja, Senhor, mas eu quero cooperar contigo. Irmão, se ele é o maior interessado, ele não vai ouvir essa oração? Sim ou não? Mas quais são as nossas intenções muitas vezes? Mudar de cidade sem pedir conselho, tomar decisões sem pedir conselho com os irmãos mais velhos, fazemos as coisas tudo de forma, de alguma forma aleatória ao propósito de Deus. Por que Deus colocou vocês aqui? Vocês já pararam para pensar? Por que vocês se conhecem, irmão? Já parou para pensar? Às vezes vem irmãos, por exemplo, eu sou de São Pedro da Aldeia, tem um irmão que eu sou do Rio, e moro em São Pedro da Aldeia, moramos em São Pedro da Aldeia há quase 20 anos, que é interior do Rio. E servimos juntos lá com um irmão que é... de onde que é Jorginho? Que eu nem lembro de onde é Jorginho. Que é do Rio também, mas que eu não conhecia. Um outro irmão que é de Belo Horizonte, reunia com os irmãos de Belo Horizonte, estamos juntos lá, irmão, na mesma mesa. Eu te pergunto, por que eu conheci esse irmão? Por que eu conheci esse irmão? Por causa de Cristo, irmão. Cristo é o elo de ligação que nos mantém juntos. Porque ele tem um propósito de nos manter juntos. Quando ele nos coloca junto, é porque é o propósito de amadurecer junto, de crescer juntos, de nos edificar mutuamente. E isso precisa ser junto. Se você se separa disso, irmão, você não cresce. O crescimento está na casa de Deus, não existe crescimento individualizado. E aí nós começamos a ver, Senhor, quando eu não vejo, irmão. Mas para onde você vai? Irmão, eu vou para tal lugar. Mas por que você vai para lá, irmão? Irmão, eu vou, tenho dinheiro, eu tenho isso, eu tenho proposta, eu tenho não sei o quê. Mas você tem direção do Espírito? Não. Você tem comunhão dos santos? Não. É esse o nosso problema. A gente não vê, não é, irmão? É como aquela questão do martelo, né? Quando eu só vivo com o martelo na mão, tudo que eu vejo é prego. Desculpe a expressão corriqueira, mas é exatamente isso que acontece na prática na nossa vida. Mas quando vemos, irmão, nós somos acorrentados pela mão de amor que nos trata. Nós somos marcados, sabe, irmão? Como aquele, no nariz, e como o sacerdote que era tocado na sua orelha com sangue. Nós já não podemos, já somos escravos por amor daquele que conquistou a nossa vida na sua morte.
e a gente já não pode fazer mesmo. Irmão, por que você não vai para tal lugar? Não, irmão, não tenho liberdade para isso. Por que você... Não, irmão, não tem. Você viu. O que você viu? Isso aí que você viu. Você se comporta da maneira como você vê. Por isso que o Senhor precisa abrir e ampliar, né, a nossa visão. À medida que a visão é ampliada, a nossa vida vai sendo colocada dentro daquela proposta que nós estamos vendo. O contrário também é verdadeiro. Se você vê algo errado e acha que aquilo é a verdade, você está caminhando em algo errado. Você está cheio de boa intenção, mas o que você viu, o que foi demonstrado para você, é algo equivocado. Você vai viver dentro de algo equivocado. Você consegue perceber, meus irmãos conseguem perceber a necessidade que nós temos de ter os olhos abertos? Como nós vamos crescer se não vimos? Não é? Como vamos poder crescer? Como vamos poder trilhar? Diz que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais e mais até ser dia perfeito. Você vê que nós estamos num processo. Até ser dia perfeito tem muita coisa para ser feita, só que o assunto tem que começar agora. As questões da minha vida com Deus, da minha relação, da minha família, da minha comunidade, entende, irmão? Isso é um princípio geral. Precisa ser agora, da minha responsabilidade, da minha entrega. Será se nós estamos numa entrega, irmão? Será se nós estamos apenas vendo? Vocês conseguem entender que a igreja não é uma reunião de domingo? A reunião de domingo pertence à igreja, mas a igreja não é a reunião de domingo. Será se eu estou comprometido com todas essas questões? Será se eu estou vendo o que Deus está fazendo, como nosso irmão estava mencionando ontem? Não é? Será se eu consigo ver, irmão, quem está passeando no meio dos candeeiros, o tamanho daquilo no qual nós estamos envolvidos? Será se a gente consegue ver? Então, a palavra huiotesia é a palavra que o Senhor colocou, que o Espírito inspirou, né, para dizer essa verdade tão gloriosa, que nós somos destinados a sermos filhos maduros de Deus. Deus já vem para uma colheita, irmão. O que se colhe, irmão, numa colheita? Fruto verde? Coisa verde? Entende, irmão? Nós precisamos amadurecer, porque somente amadurecidos, não é? Somente amadurecidos podemos cumprir o propósito daquilo que Deus tem para cada um de nós, como indivíduos, como família e como igreja. Acompanhe os textos aqui comigo, por favor, Apocalipse 21. Acompanhe aqui, por gentileza, irmãos. Apocalipse, capítulo 21. Chegamos aí? 21? Acho que é o verso 7, deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Capítulo 21, 7 diz assim: quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será o quê? O meu? A palavra filho aqui é huios. A palavra grega não é teknon. Ao que vencer, por que venceu, irmão? Porque amadureceu. Né? Então, ao que vencer, herdará todas as coisas. Nós vamos entrar um pouco nessas questões de herança, de casamento e toda da questão de Cristo e da igreja. Tudo está relacionado ao crescimento. Tudo está relacionado ao crescimento. Por isso, essa necessidade da consciência da igreja é entender, irmão, eu não reúno por reunir. Eu não estou nesse formato por estar. Deus me colocou dessa forma e eu estou consciente daquilo que Deus está fazendo na minha vida e na vida dos meus irmãos. Nós estamos aqui para crescer juntos, para cooperar juntos, para ser responsáveis juntos, a fim de que no final desse negócio ele obtenha a glória. Porque quando nós temos essa consciência, aquilo que é sua parte, a comunicação de dons daquilo que Deus deu a você, com aquele irmão que não tem a parte que você deu. Imagine que Cristo está repartido no corpo de Cristo. Então, não está repartido num irmão. Não são 2, 3 irmãos que têm alguma coisa. É o corpo onde Cristo está repartido. Então, aquilo que o teu irmão tem, você não tem. Você tem falta. Por isso que quando você falta, quando você ou eu, qualquer um de nós, quando nós nos ausentamos dessa responsabilidade de andarmos juntos, nós empobrecemos o corpo, porque a gente não entende. Ah, irmão, que dia é hoje? Ah, não, domingo que vem eu vou. Sabe?
Ah, irmão, vamos para tal lugar, vamos orar em tal lugar, ou vamos fazer tal coisa. Não importa, irmão. Daquilo que o Espírito Santo conduziu à igreja. Eu falo, não, irmão, depois eu vou, eu isso, eu aquilo. Irmão, sabe o que você está fazendo? Eu estou fazendo? Nós estamos empobrecendo os irmãos. E também estou sendo empobrecido, porque a porção que o Senhor me confiou é para os irmãos, e a porção que está com os irmãos é para me edificar. Existe uma troca mútua da vida de Jesus nos membros e no funcionamento dos membros do corpo de Cristo. E quando você se ausenta, você tanto se empobrece, quando você empobrece os irmãos. Irmão, teria tantas coisas que a gente poderia falar nesse sentido, da vida prática da igreja, como somos empobrecidos e como empobrecemos, pelo simples fato de não estarmos devidamente responsabilizados com uma visão clara daquilo que estamos fazendo. Irmãos, efetivamente, nós não viemos aqui só para louvar. Algo mais de Cristo precisa ser formado em nós. Deus está trabalhando incessantemente, irmãos. O Espírito trabalhando incessantemente. Sabe aquelas provas que você passa? Não está acontecendo nada. Você está dirigindo o carro e, de repente, quando você olha, você já não está mais dirigindo o carro, está sentado no banco do carona e outro está dirigindo o carro. Como o Senhor falou para Pedro, virá outro te cingirá. E você vai para um lugar que você não gostaria de ir. Sabe o que são muitas dessas questões, irmãos? Estão relacionadas aos processos moldadores do Espírito Santo, utilizando circunstâncias para que sempre algo mais de Cristo seja formado. E por que precisa ser formado? Por causa dessa maturidade que Deus persegue. Deus quer essa imagem no corpo de Cristo. Nós temos que ter uma visão clara e nos responsabilizar, como falávamos para os irmãos aqui na primeira noite, né? Não só ter uma visão, mas ter no coração a disposição de pagar o preço por aquilo que vimos. Podia estar em casa, né, irmão, numa hora dessa, chovendo. Podia estar fazendo uma outra coisa. Não, eu vou lá ver se tem alguma novidade. Não, irmão, nós vamos lá porque nós estamos juntos. Nós somos chamados juntos, nós precisamos edificar juntos. Eu tenho a minha responsabilidade, a arca, o peso da arca precisa, como um bom levita. Não é o levita que toca a guitarra, mas o levita tem esse, num outro sentido, o levita no sentido daquele que carrega o peso da arca. Irmão, nós temos que carregar esse peso juntos, senão vai ficar pesado para alguns irmãos. Temos que distribuir essa responsabilidade. Eu preciso me sentir responsável naquilo que Deus me chamou. Porque a maturidade vem daí, irmãos. É daí. E como somos abençoados com a vida da igreja, irmão. Vocês não têm ideia. Talvez os mais novos. Os mais velhos, sim. Tenho 4 filhos, eu e Nanda. Irmão, como nós fomos abençoados. A nossa família, como foi. Nós recebemos muito mais, irmão, do que aquilo que das migalhas que nós entregamos. Nossos filhos, para a glória de Deus, sempre o irmão fala, puxa, irmão, teu filho, puxa, que bacana teu filho. Eu falei, irmão, eu não fiz o que deveria fazer. Ainda que não se pode apoiar a responsabilidade naquilo que eu deveria fazer. Mas, irmão, não foi suficiente o que nós fizemos. Foi a boa mão do Senhor através da vida da igreja. Sempre, irmão. Ah, irmão, está com um problema, meu filho, é lá que você está, lá no miolo. Não, eu vou tirar minha família, vou deixar minha família aqui, né, separar. Que minha família... Não, irmão. Perdão, vou usar outra palavra aqui. Pede galinha, não mata pinto. Lembra, Tamás? Não mata, irmão. Não mata. A igreja é um lugar terrível, sim, como diz Jacó, mas é um lugar de tratamento, é um lugar de crescimento, é um lugar de aprendizado. Agora, irmão, se você quer a teologia da prosperidade, essa não é a igreja. É o lugar que você vai sentir, você vai sofrer, não é, irmão? Porque nós não estamos aperfeiçoados. Você olha para o seu irmão do seu lado, dá vontade de esganar ele de vez em quando, você não pode fazer isso, não é assim? Mas, meus queridos, esse é o lugar que Deus escolheu para nos aperfeiçoar. E os irmãos sempre riam que eu falei assim, irmão, você é casado? Não, então você ainda não conhece a cruz. Toda vez, irmão, que a gente se coloca numa questão coletiva, lá vem ela, irmão, para tratar conosco. Não a esposa, nem o marido, a cruz. Você vive com 2 pessoas, irmão, debaixo do mesmo teto e fica difícil muitas vezes, não é? Não é a experiência de muitos irmãos? Não, aqui em Aracaju não existe isso, é óbvio. Mas quantas vezes, irmão, é difícil viver com 2, agora você imagina uma congregação, irmão, e ter que viver aí, e ter que estar aí, e o fogo da prova está aí, você já não está aguentando mais o calor no pé do ouvido, mas só fala, é aí que eu te coloquei. Não, mas eu vou tirar minha... Não tira não, irmão, deixa aí. Quem está cuidando é o Senhor da glória. É o Senhor que está cuidando. É aí o lugar do crescimento. Lembra do deserto? É aí o lugar de se ver melhor.
É aí. Ninguém cresce, irmão, assim. É um processo. E é um processo de muitas dores, porque o pecado, irmãos, ele foi profundo na sua destruição, nas nossas existências. O pecado é muito pior do que eu e você imagina. Por isso que precisou de um tão grande Salvador para uma tão grande salvação. Porque o pecado não é um resfriadinho, não, irmão. É um paciente em estado terminal, sabe? Com dias e hora marcado. Esse é o pecado. Mas, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, estamos em Cristo, estamos assentados nos lugares celestiais e precisamos avançar com essa convicção de que Ele nos chamou com uma santa vocação para sermos conformados à imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito. É como se olhar para Ele, dentre muitos irmãos, é como se olhar para Ele e ver que todos aqueles que estão com Ele, que Ele um dia vai apresentar ao seu Pai, estão identificados com Ele. Esse é o propósito de Deus. Deus não quer te identificar com o anjo Gabriel, irmão. Deus quer nos identificar com Cristo. É muito maior, é muito sublime o nosso chamamento, para a gente ficar com uma porção menor. A porção é essa, é sermos como Ele é andarmos como Ele andou, é pensarmos, é agirmos, é sermos em natureza e em comportamento. Amém? Vamos ver Romanos aqui, um outro versículo. Romanos capítulo 8, acompanhe comigo. Romanos 8. Versículo 14. Vamos ver o 13 para pegar o contexto. Romanos 8, 13. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Você consegue ver que é o mesmo princípio daquilo que nós vimos de imagem e passamos a nossa imagem conforme a nossa mesma coisa. Se vivemos conforme o Espírito, a inclinação do Espírito. Está vendo? Vai produzir a imagem. Se não vive na inclinação do Espírito, vai produzir outra coisa. Porque isso não é uma coisa técnica. Não é uma questão de que eu tenho Jesus, eu sou crente, mas se pode ser crente e andar conforme a naturalidade. Se andar conforme a naturalidade, a todo momento você vai perceber um monte daquelas coisas que estão na minha e na sua carne. Por isso que precisamos dessa inclinação, por isso que o Espírito nos foi dado. Ele nos vos darei um novo Espírito, novamente, novo coração, está vendo? Porque o Senhor quer nos tirar dessa condição terrena e nos manter naquela condição em que Ele nos colocou, nas regiões celestiais. Então aqui ele segue, olha o versículo 14, diz, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são, se você, como falávamos aqui, se você não tem acesso a esse ponto do original, você fica confuso. Ué, irmão, somente são filhos aqueles que são guiados pelo Espírito? Mas é o que o texto está dizendo. Ué, irmão, mas eu não consigo ser guiado pelo Espírito, então eu não sou filho? É porque filho aqui é ruios. Então a tradução seria, todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos maduros de Deus. Não são crianças, são filhos, mas numa condição especial. São filhos maduros, amadurecidos. Quem são os irmãos e as irmãs que são guiados pelo Espírito de Deus? Quem são? Entende, irmão? Então, é óbvio que não vamos esperar um nível de maturidade tão grande que a gente não pode nem pisar mais na terra. Não é disso que estamos falando, irmão. É que na medida que o Espírito vai trabalhando em nós, irmão, na mesma medida nós vamos servindo naquilo que nós ganhamos da parte de Deus, daquilo que Deus edificou em nós, na mesma medida, irmão, nós podemos servir os santos. Deus te deu uns pãezinhos. Quantos pãezinhos Deus te deu, irmão? 3. Irmão, já não é suficiente para alimentar algum? 5 lá, irmão, sob a bênção foi para toda uma multidão. Então, se você tem pouco, não importa o pouco que você tem. O importa é que esse pouco, primeiramente, faça parte do modelo daquilo que Deus estabeleceu. E segundo, que seja repartido entre os seus irmãos. Sabe quando você vai para o Santíssimo, como o sacerdote ia? O sumo sacerdote entrava lá dentro do Santíssimo, não é? E lá ele estava com Deus. Quando ele saía, ele tinha a direção e a orientação para o povo. Acontece da mesma forma conosco. Nós entramos na presença de Deus, não é? Ao nível de comunhão e contato com Deus. E é lá que ele fala, filho, toma esses pãezinhos, reparte com seus irmãos lá fora.
Entende? Dá para entender isso, irmão? Mas eu não sei o que acontece, irmão, que a vida cristã é bem diferente dessa simplicidade. Nossa vida cristã, a gente está fora, quer oferecer alguma coisa fora, não dá certo. Aí você tenta dar alguma coisa com boa intenção, o irmão não recebe, você já não entende por que o irmão não está recebendo, se você está com boa intenção, e a gente fica rodando nessa roda que não leva a gente para lugar nenhum. A vida cristã começa no Espírito. O trabalhar de Deus para a maturidade começa no Espírito. Então, se quisermos ser esses crentes, homens e mulheres de Deus, para cooperar no propósito divino, nós precisamos ser pessoas amadurecidas. Maduras completas, irmão? Não necessariamente. Mas que trilham a senda da maturidade. Pessoas envolvidas com as Escrituras Sagradas, porque a palavra de Deus, não há edificação nem maturidade sem a palavra de Deus. Às vezes queremos ser maduros, irmão, mas a gente não consegue ler a Bíblia. A gente tem dificuldade de ler as Escrituras, irmão. Como é que vai amadurecer sem a Bíblia? Queremos maturidade, mas não conseguimos orar. Inclusive, às vezes, quando colocamos um propósito de oração para orar, telefone toca, chamaram no portão. Irmão, você vai ver. Você arruma uma luta com o diabo, irmão, de frente. Quando você passa a tomar posse daquilo que de fato Deus te deu para você avançar. É quando você estiver dando volta, eu estiver falando de coisas inimagináveis, sabe, irmão? Não tem que preocupar. O diabo está preocupado com outros. Aí você vai tirar o seu tempinho de oração, você vai tirar o seu tempo para ler as Escrituras, para meditar, para estar diante do Senhor. Aí vai tocar o telefone, fulano vai chamar, não sei quem caiu, fulano está chorando, a criança não sei o quê, tem várias situações. Por que você acha? Você acha que isso é a obra do acaso? Igual dizia Darby? Não, não é do acaso, irmão. É porque você encontrou o início de por onde as coisas começam. E o inimigo já começa aí, assim como ele começou com Adão e Eva lá. Ele não esperou muita gente. Não, irmão, já foi no primeiro casal. Ele já traz um dano na base da semente. O que vai nascer dali é essa sociedade que você está vendo aí. Então, quando ele percebe que você encaixa naquilo que deve ser, imediatamente. Lembro de uma irmã que me falou uma vez que ela queria servir o Senhor. Eu falei, irmã, eu percebi que ela queria fazer algo de forma prática. E nós reuníamos num lugar que tinha muitas cadeiras. Eu falei, irmã, tem essas cadeiras, a gente precisa e tal. Irmão, eu vou fazer isso, eu posso fazer? Claro que pode, irmã. Você servir no seu Senhor. Não está só limpando cadeira para um santo sentar. Está limpando a cadeira, olha a visão como é que muda. Para aqueles que o Senhor comprou com o seu próprio sangue. Mudou, né? E ela começou a limpar essas cadeiras e o diabo se levantou contra a irmã. E a gente viu isso claramente, irmão. Os problemas que começaram a se levantar e eu percebi que estava ligado a isso. O serviço que você dispõe. Porque no momento em que você se levanta para edificar a casa, irmão, o inimigo vai vir contra você. Porque o que ele não quer é a expressão de Cristo. O crente tem muito na terra, irmão. O crente não falta. A expressão de Jesus é uma outra coisa, irmão. Expressão de Cristo vai revelar o Pai, vai revelar a Trindade, vai revelar Deus na terra. E essa é a função da igreja. Não é? Mas quando a gente está em volta de algumas questões, isso não chama a atenção de ninguém. Mas quando você começa a envolver o seu coração, você vai ver que você vai ter dificuldade. E quando, à medida que a gente vai entrando nessas questões, você vai ver que o Senhor vai até na maneira de pentear o nosso cabelo, o Senhor começa a nos incomodar. A gente não tem incômodo para quase nada hoje, verdade, irmão? Mas à medida que você vai chegando mais perto, irmão, do Senhor, não é? O Senhor está vendo também as suas intenções de querer servir Ele de uma forma mais profunda. E aí Ele começa a tocar naqueles pontos, sabe? Da nossa responsabilidade. Até que ponto, de fato, nós estamos... Porque, irmão, nós não estamos comprometidos ou compromissados com esses irmãos aqui a pé. Nós estamos compromissados com o Senhor. E por estar comprometidos com Ele, é que nós estamos comprometidos com nossos irmãos. Então, o que você faz não é para os irmãos em primeira instância, é para Deus. Então, não pode ser feito de qualquer forma. Mas as crianças, irmãos, vão fazer de qualquer forma. Os adultos não. Os adultos sabem quem é que eles estão servindo. Entende, irmãos? Então, meus irmãos, entendem a necessidade de nós termos a senda da maturidade exposta diante do nosso coração. Precisamos ter a percepção de que o nosso lar está crescendo na graça e no conhecimento de Deus, a minha esposa, os meus filhos, o marido,
que a congregação está crescendo, que eu estou crescendo, eu preciso ter, irmão, porque Deus me deu entendimento dessas coisas. E eu preciso perseguir isso. Amém? Vamos ver então alguns textos para que a gente vá fechando esse ponto, dessa pequena introdução dessa manhã. Vamos ver um texto aos Gálatas. Gálatas, acompanhe comigo, por favor. Deixa eu encontrar aqui. Gálatas 4, irmão, exatamente. Chegamos aí em Gálatas, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 1, diz assim: Digo, pois, que todo tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Vamos ler novamente com o contexto de tudo que estamos falando até agora. Digo, pois, que todo tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Todo tempo, preste atenção nisso, irmão, nessas palavras, como elas são claras para nós. Todo tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo. Ele é o herdeiro, né? Nas casas antigamente você tinha as crianças, um herdeiro dos seus pais, e tinha os servos que trabalhavam nessa casa. E Paulo está falando que não difere um do outro. Não difere. Por quê? Porque ele é herdeiro, mas ele é menino. Ele não tem idade e nem amadurecimento adequado para lidar com a herança. A palavra própria de Rui Tezinha é uma palavra usada nos antigos, somente em Roma. Eles usavam essa palavra como de uma forma muito interessante, ligando esse texto exatamente que nós estamos lendo agora. A criança, o herdeiro enquanto menino, estava subjugado pelo servo. O servo manda mais do que o herdeiro, porque o herdeiro é menino e ele não tem idade para assumir, né, as questões de responsabilidade da sua herança. Então, o que era feito nessa época? Uma criança, em torno do que nós chamaríamos hoje de um pré-adolescente ou um adolescente, aí em torno de 14 anos, quando ele chegava nessa idade, o pai dava uma grande festa, chamava os seus amigos, chamava os funcionários, chamavam todos para participarem dessa festa. Quando chegava um determinado momento dessa festa, ele mandava parar tudo, né? E nesse momento ele chamava o seu jovem filho, aí em torno de 14 anos, que já havia amadurecido, né? Para que a partir desse momento ele assumisse toda a herança e toda a administração, não só a herança nesse sentido, mas toda a administração daquilo que o pai fazia. Tudo que o pai fazia, ele agora vai deixar sobre a responsabilidade desse filho. E ele fazia essa festa para que todos pudessem ver, tanto os amigos, tanto de fora como de dentro, os servos, todos pudessem ver que esse era o momento onde ele estaria dando a responsabilidade ao seu filho. Amanhã, se ele assina um papel, ou se ele faz qualquer decisão dele tem valor dentro daquela sociedade, porque isso se tornou uma coisa pública. Isso era chamado ruiotesia, foi daí que vem que eles utilizavam esse texto. Ou seja, ele, a partir desse momento, ele assume todo o processo de herança. Isso é muito parecido conosco, irmão. Na condição de herança e maturidade são duas coisas que estão interrelacionadas. Não é? Nós somos herdeiros? Somos co-herdeiros com Cristo. Não é isso, irmão? Existem muitas riquezas para que a igreja possa ser suprida e possa administrar. Qual é a dificuldade? É que a igreja só pode fazer isso a partir dos seus 14 anos. Meus irmãos entendem a metáfora, a figura? Então, na medida que o menino ele está na condição de menino, tem outros, tem tutores, tem curadores, aqueles que judicialmente foram otorgados a ele responsabilidade de cuidar desse menino. Enquanto a igreja estiver numa condição de não crescimento ou numa condição ainda infantilizada, ela não tem como lançar mão às questões de herança.
Ela é muito rica, mas ela não sabe o que é. É esse sentido que dá, entende, meus irmãos? Imagine você, que você, como filho de Deus, e junto com seus irmãos, como igreja, vocês são extremamente ricos. Extremamente ricos. Por causa da riqueza de Cristo que foi depositada nos irmãos. Mas, irmão, quando é que a gente tem consciência dessas riquezas? Quando a gente alcança uma maioridade. Senão você acha que não tem. Eu lembro uma vez que o irmão Gino deu um exemplo sobre um ponto parecido com esse. E ele dizia o seguinte, falou, irmão, você pode, às vezes alguém te chama para ir a um tal lugar. Aí você fala, irmão, eu gostaria, mas não posso ir. Por que você não pode? Porque eu não tenho dinheiro. E o irmão falava assim, mas você está com 10 mil reais no bolso, mas não sabe que está. Isso tem sido para a igreja, irmão, uma pobreza. A igreja é muito rica, mas não sabe aquilo que tem. Por quê? Por causa da questão, da condição em que ela se encontra de infantilidade. Enquanto estamos numa condição infantil, nós não sabemos, nós não conhecemos o propósito, nós não conhecemos a riqueza. Então, essa questão de herança que é tão necessária, irmão, nós entendemos. É uma questão que a gente só vai poder desfrutar de fato dessa herança, de toda essa riqueza, na medida que nós vamos crescendo. Entende a importância do crescimento, irmão, da vida? A expressão de Cristo, o crescimento para a herança, né? A ruiotesia, colocados na condição de filho maduro, predestinado, destino dado a nós, de sermos maduros. Esse é o destino que nós temos. Não tem nada relacionado com o céu, com novos céus, nova terra, são outras etapas. Não tem nada relacionado, tem relacionado com o nosso tempo aqui. Quanto mais de Cristo é formado em você, quanto mais você amadurece no Senhor, mais Ele vai usar você, mais das riquezas dele podem ser vistas em você. E assim o propósito dele vai sendo cumprido em nós. Vamos ver um outro texto, Efésios 4, vou terminando, irmãos. Efésios capítulo 4, diz assim, versículo 11. O versículo 10, o contexto fala, aquele que desceu e também é também o mesmo que subiu acima de todas as coisas, ou acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Ele está citando o Salmo 68 lá, que é quando o Senhor recebe os dons, no Salmo 68, e aqui ele está dando, né, pelo Espírito os dons que recebeu. E ele, versículo 11, e ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, visando ou querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Imagine, meus irmãos, que existe uma edificação do corpo de Cristo, e existe algo que a Escritura chama de a obra de Deus. Paulo trata isso muito bem em Coríntios. A obra do ministério, Paulo trata isso em Coríntios, e a obra de cada um. Cada um de nós temos a responsabilidade na casa de Deus. Correto, irmãos? Mas observe uma coisa, irmão. Cada um tem a responsabilidade, mas se não tiver o preparo, ele vai trazer dificuldade, vai trazer dano. Ele quer servir, mas não sabe como. Então, o ministério de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres é aquela porção que vai gerar, a partir desses ministérios, a maturidade necessária para que cada um se levante no serviço que foi chamado da parte de Deus e possa servir os santos para o aumento da edificação em amor. Então, lá em Gálatas nós vemos a herança, aqui nós vemos o serviço. Maturidade está ligado em tudo que você mencionar nas Escrituras, no que tange ao serviço a Deus, maturidade está envolvida. Então, eu preciso, de fato, a igreja precisa ser aperfeiçoada, a igreja precisa perceber essa necessidade desse aperfeiçoamento, né? E à medida que ela é aperfeiçoada, na mesma medida os santos se levantam para servir. Por isso, irmão, a igreja sempre precisa ter um coração ensinável. A gente não pode tornar difícil a tarefa dos nossos irmãos que nos ensinam. Porque isso é um princípio das Escrituras. Se você não aprender, se eu não aprender, o Senhor pode ser que não nos ensine por um outro caminho. Nosso irmão já nos lembrava ontem, muitas vezes o Senhor fala direto, outras vezes vai falar por meio da congregação. Muitas vezes o Senhor pode nos ensinar alguma lição diretamente, mas o que eu estou vendo diante dos meus olhos, em Efésios 4:11, é que existe um grupo, né, de homens dons que foram colocados no corpo de Cristo para aperfeiçoar os santos. Para quê que os santos precisam ser aperfeiçoados? Para que eles possam trabalhar, para que eles possam servir. Então você observa que serviço também tem a ver com maturidade.
Quanto mais maturidade, irmão, mais facilidade no processo de edificação. Por assim dizer, menos problemas nós damos. Nós damos muito problema quando somos meninos, irmão. Nós não entendemos nada do que se deva fazer. E até aí só enchemos as coisas de boa intenção e atropelamos para lá, atropelamos para cá o tempo todo. Mas à medida que se tivermos um coração ensinável, à medida que o Espírito Santo vai nos ensinando, nós vamos crescendo. E nessa mesma medida de crescimento é que nós vamos servindo. Amém, meus amados? E ele segue aqui dizendo, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Olha aí, irmão, vamos seguir um pouquinho mais aqui. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Está vendo, irmão? Porque não chegamos. A unidade da fé está falando no sentido do conhecimento, daquilo que a gente conhece, do que a gente entende. A varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Isso não é crescimento, irmão? O que vocês acham? Não precisamos, sim ou não, ser aperfeiçoados? Quem acha aqui que precisa ser aperfeiçoado? Quem acha que não precisa mais? A gente já conhece bastante coisa. E alguém fala assim, não, irmão, não quero mais nada disso, irmão, eu quero agora é vida. Mas, irmão, e de onde que vem a vida? Das crianças? As crianças têm um nível de vida, claro, todos nós temos uma graça do Senhor, mesmo sendo crianças. Mas, irmão, que coisa bacana é quando você vê alguém próximo ao Senhor, irmão. Você fica, fala, Senhor, eu também quero ser assim. Como Paulo fala, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. A gente quer ser também, porque é glorioso parecer com o Senhor, irmãos. Mas se a gente ficar com essa questão, não, irmão, agora eu quero vida, eu já sei muito. O que a gente sabe, irmão? Do que a gente sabe? Essa trabalheira que a gente dá para o Senhor, do que a gente de verdade sabe? Então, precisamos de um coração ensinável para aqueles irmãos que nos ensinam. Precisamos de sensibilidade do Espírito Santo para ver de que maneira Ele está nos ensinando, porque Ele nos ensina de muitas maneiras. Precisamos ter um coração ensinável para aprender de fato, e uma vez quando aprendemos, somos enriquecidos e de fato crescemos. E aí fala no versículo 14, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Aí entra esse aspecto de engano, porque à medida que a gente vai crescendo, o engano tem menos acesso, cada vez menos acesso entre nós. E nós estamos vivendo na época do engano. Essa é a época profetizada pelo Senhor em Mateus 24. Acautelai-vos que ninguém vos engane. E se você não conhece, se eu não conheço a verdade, o amor da verdade que me traga discernimento suficiente para ver o que é e o que não é, eu posso ser enganado. Você acha que um filho de Deus não pode ser enganado? Te dou uma lista que você não vai imaginar, irmãos. E os nomes você fala, não, esse aqui não é possível. Sim, irmão. Então que o Senhor tenha misericórdia de nós. O crescimento vai nos guardar do engano dos últimos dias. Alguém que não quer crescer, irmão, está vulnerável a ouvir coisas aí com a democratização da internet. Hoje todo mundo tem conhecimento de todas as maneiras. Qualquer coisa que você tiver dúvida, você vai lá, clica e o Google te dá. As pessoas nem ouvem mais a palavra de Deus, às vezes ouvem mais os vídeos da internet. Como é que a igreja vai ser edificada assim, meus irmãos? Se não são vídeos da internet, se não o próprio trabalhar do Espírito Santo? Então, se quisermos ser guardados do engano nesses dias, precisamos receber a ação do Espírito, que diz respeito ao caminho, à senda da maturidade. Deus está insistindo no mesmo ponto. Ele quer nos amadurecer, para que a gente possa desfrutar da herança, para que a gente possa servir a Ele como se deve servir adequadamente. Está aqui o que a gente está acabando de ler. Para que a gente não seja enganado pelos espíritos dos últimos dias. Por que isso assim, irmão? No final, irmão, lá nos 45, já faltando minutos para terminar, nós estamos à beira, irmão, desse acontecimento glorioso da volta do Senhor. É hora, irmão, da gente ouvir coisas que não é para ouvir? A igreja precisa ouvir a palavra de Deus. A igreja precisa ter consciência daquilo para o qual ela foi chamada. Ela precisa tomar a senda da vitória, do caminho do amadurecimento, porque ainda aqui, enquanto nós estivermos aqui,
nós precisamos desse desfrute da herança, nós precisamos servir o nosso Senhor da maneira mais digna e correta, porque Ele não recebe qualquer serviço. Deus não recebe qualquer serviço, irmão. Deus te recebe, porque o sangue do sacrifício de Cristo está sobre você. Mas o que a gente faz, irmãos, nem sempre. Ele recebe tudo debaixo do sangue, mas tem coisas que quando nós começamos a insistir, não é daquela forma, não é. São questões nossas, são subjetivas. Ele quer abrir nossos olhos para que a gente possa ver aquilo que a gente precisa dar a Ele. Olha aqui que Ele falou para Moisés. Moisés, fale o povo para que me traga uma oferta alçada. De todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Ele pede uma oferta porque ele quer construir o tabernáculo. E ele segue no mesmo texto, fala assim, de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Aí ele segue, e esta é a oferta que tomareis deles. O Senhor não só pede a oferta, mas Ele estabelece que tipo de oferta Ele quer. Dá para entender isso? A gente não pode oferecer qualquer questão a Deus. Precisa se oferecer algo que nós estamos vendo com clareza pelo Espírito, a fim de que Ele tenha prazer nisso. Irmão, e nós sabemos. Se você faz uma oração simples, Senhor, o que é necessário? Irmão, rapidamente, você é invadido por uma série de pontos que você sabe que você e eu sabemos que estamos sendo falhos. Imediatamente, a consciência está aí, está no Espírito. O Espírito habita aí. Quando você fala assim, o que está pegando? Está ali, está lá. Não é para te acusar, mas o Senhor está falando para você, são essas questões. É isso que está te impedindo de você ser uma pessoa mais dedicada a mim. Não é? Às vezes a gente dorme até tarde e você fala, por que eu não podia dormir mais cedo para ter um pouquinho na minha presença? Mas é difícil, né, irmão? Porque tem que passar pela cruz, porque acordar mais cedo, ou isso. Eu estou dando um exemplo, mas quantos são? Amém, meus irmãos? Então, esse nível de treinamento nós precisamos receber dos nossos irmãos que nos ensinam, e o Senhor nos fala pelo Filho de muitas formas, nesse aprendizado. A questão é que o nosso coração precisa estar disposto, porque hoje nós temos muita gente para ensinar e pouca gente para aprender, e isso também é uma dificuldade. Aqui não, aqui existem irmãos, pessoas que o Senhor nos dá como presentes, são dons, são dádivas, são presentes, que o Senhor nos dá para nos aperfeiçoar. Se o nosso coração não é ensinável, não vamos ser aperfeiçoados. E logo, se não somos aperfeiçoados, somos impedidos de servir como convém. O texto aqui, o contexto é serviço. Aí vem o diabo, mas você não sabe, você não viu lá, ó, aquele comportamento lá, mas você não viu isso aqui, você não viu isso aqui. O inimigo sempre quer colocar a tua mente no lugar errado. Sempre quer colocar os teus olhos naquilo que não é para colocar. O Senhor quer colocar os seus olhos em Cristo e fazer com que você veja as questões que estão acontecendo ao seu redor como algo para o seu máximo aprendizado e benefício. Dói a carne, mas o espírito é edificado. O homem exterior se corrompe, mas o interior se fortalece. É corroborado, é fortalecido, é uma edificação que você não entende, mas que você passa por ela e percebe ela sendo feita quando você se sujeita ao Senhor, quando nós nos sujeitamos ao Senhor. Último texto aqui e termino esse ponto aqui. Vamos a Cantares. Tem um texto em Cantares que me chama a atenção. Eu queria terminar com esse texto com meus irmãos. Capítulo 8, aquelas relações lá de Salomão, né? De Sulamita. Tem uma expressão aqui muito interessante no versículo 8, que fala assim, traduções diferentes, dão explicações diferentes. E aqui nós temos uma tradução alternativa muito interessante. Muito interessante. Acho que a Thompson é a única tradução entre nós que dá essa versão mais próxima do original. A atualizada e a corrigida, não tanto. Versículo 8 diz assim, temos uma irmã pequena que ainda não tem seios ou não tem peitos. Que faremos a essa nossa irmã o dia em que dela se falar? A minha tradução diz, o dia em que ela for pedida em casamento. Porque a questão aqui está relacionada à maturidade, né, para o casamento. O contexto, por isso que na Thompson é traduzida dessa forma, o dia que ela for pedida em casamento. Porque está falando da imaturidade dela, porque ela ainda não tem seios, né, fala da maturidade sexual, do sexo feminino, ainda não tem seios, ainda não tem condição de dar alimento para ninguém. E o texto segue
dizendo: o que será da nossa irmã o dia em que ela se casar? E o que a gente entende, basicamente, desse texto é que ninguém pode casar com uma criança. É óbvio. Você precisa da idade adulta para contrair núpcias. E se ela não tem mamas ainda, o que está se dizendo aqui é que ela não chegou à fase adulta para esse tipo de relacionamento. Mas o texto segue dizendo: o que será no dia em que ela for pedida em casamento? Ou seja, irmão, é normal, comum e corrente que todos nós, como filhos de Deus, sejamos meninos por um determinado tempo. Não podemos ter seios, não podemos dar nada para ninguém, porque somos crianças. Porém, existe um casamento com dia e hora marcado. Vocês me entendem? E agora nós relacionamos a ruiotesia, né? Ou a maturidade cristã com o casamento. Então, ora ele aparece com o serviço cristão, ora a maturidade aparece com a herança, ora a maturidade agora está aparecendo para nós como o casamento. O casamento de Cristo e da igreja. As bodas do Cordeiro, meus irmãos, já lembram disso? O que será a nossa irmã o dia que for pedida em casamento? Será se no dia do pedido de casamento? Será que se quando esses céus forem rasgados e o nosso Senhor aparecer em glória? Será se ainda estaremos, irmãos, como aqueles que não têm seios, que ainda não conseguiram dar nada, absolutamente nenhum tipo de alimento para ninguém? Ou se será se já estaremos preparados, né? Ou no caminho, ou na senda da preparação para receber o nosso Senhor? Entende, meus irmãos? O assunto do casamento não do casamento de um irmão com uma irmã, de um homem com uma mulher, mas essa relação de Cristo e da igreja. Vocês lembram aquela passagem de Mateus 25 que fala das virgens? Mesma coisa, o Senhor foi, né? O Senhor foi e deixou para que elas se preparassem. Umas se prepararam, o que aconteceu com outras? Não se prepararam, 5 foram prudentes, 5 foram nécias, não se prepararam, ou seja, continuaram na imaturidade, irmãos. Continuaram na imaturidade, não se preocuparam. Muitas vezes acontece isso com a gente não tem preocupação de maturidade, sendo que fomos projetados por Deus para isso, predestinados para serem maduros, filhos e filhas maduros de Deus. E agora os céus se rasgaram, irmão. O Senhor veio em glória e na parábola nos é mostrado, né, que o noivo vem, bem à noite, eis que o noivo vem, ouve-se um grito. E as que tinham não somente azeite na sua lâmpada, que fala do espírito humano, mas também tinham azeite na vasilha, que fala da alma humana. Porque o azeite que nos foi dado da salvação do espírito precisa entrar nas áreas mais escusas da nossa existência. O azeite, essa salvação que nos tocou, o espírito que nos fez um com o Senhor, agora precisa entrar na minha mente. Precisa entrar nos meus sentimentos, no meu coração, na minha vontade. Tudo isso precisa ser ganho pelo Senhor. E isso é a maturidade. Maturidade é isso. É quando a vida vai entrando, sabe, irmão? Vai invadindo essas áreas. Aí, irmão, vem a palavra e fala: irmão, eu aprendi assim, eu sou assim mesmo. O outro fala: não, irmão, não quero saber, é assim, assim. Irmão, como vai ser? Uma jovem que não tem mama. E o dia do casamento se aproxima, ela nem cresceu e nem se aprontou. E aí nós chegamos num momento muito difícil. Sabe o que ocorre, irmão? Que me chama a atenção, terminando aqui. Sabe o que me chama a atenção nessa parábola? É porque é exatamente isso que vai acontecer. Haverá crentes despreparados e haverá crentes que guardaram azeite na vasilha. Haverá crentes que estarão com azeite na vasilha. Não digo que estarão 100%, porque isso é uma questão do Senhor, não é nossa, mas precisamos trilhar, irmãos, de tudo que eu falei nessa manhã, guarda isso. Precisamos responsivamente ou responsavelmente trilhar a senda do amadurecimento. Se o Senhor vier amanhã, nós estamos no caminho do amadurecimento. Não amadurecemos por completo, mas estamos no caminho do amadurecimento. Eu preciso responsavelmente entender isso. Eu preciso olhar para a minha vida, para a vida da minha família, para a vida dos meus irmãos que estão junto comigo. Eu preciso arregaçar minhas mangas, eu preciso desejar, eu preciso querer. E se eu não tenho nenhum desses sentimentos, eu preciso orar e dizer: Senhor, por misericórdia, me abra os olhos e me encha o coração de disposição de pagar o preço por isso, porque Ele é merecedor, irmãos.
Ele é merecedor, não somos nós. Foi Ele que deu o seu sangue e Ele é merecedor de ter aquilo que Ele quer. E nós, irmãos, é uma grande glória para nós, sabe? Entendermos que fomos chamados para sermos identificados com o seu Filho. Fomos chamados para essa maravilha de termos a imagem do seu Filho formada em nós. Que o Senhor nos ajude, irmãos, que Ele não nos pegue de surpresa como pegou aquelas nécias que simplesmente não só não estavam maduras. O problema não é estar maduro. Muitos de nós, eu não estou maduro, nenhum de nós estamos. O problema é que nós não entendemos a senda da maturidade, que Deus está nos conduzindo para esse caminho. Deus só pode nos fazer desfrutar da herança na medida que amadurecemos. Deus só pode se casar com uma mulher madura. Podemos somente servir a Deus como filhos de Deus se somos amadurecidos, porque precisamos dar ao Senhor, não somos donos, somos os mordomos. Ele é o dono, Ele é o Senhor, nós somos os mordomos. Um mordomo numa casa não faz o que ele quer. Um mordomo numa casa faz o que o seu Senhor quer. Esse é o bom servo, que faz o que o Senhor quer. Então, para ser esse bom servo, precisamos ser treinados. Precisamos receber o treinamento do Espírito através das circunstâncias moldadoras, dos processos da cruz, dos ministérios, seja da palavra, do apacentamento. Enfim, irmãos, estejamos atentos a todo e qualquer nível de possibilidade em que o Senhor esteja nos colocando para que algo mais de Cristo seja formado. Não precisamos murmurar, não precisamos reclamar, apenas temos que entender que estamos nas mãos que estão perfuradas por cravos. Nós não estamos nas mãos do diabo, não temos que reclamar. Se algo está acontecendo, irmãos, é que nós somos merecedores de muita coisa. É que na sua bondade Deus nos preserva. Deus nos preserva, mas às vezes você e eu estamos sofrendo certas coisas, se não é fruto daquilo mesmo que nós fizemos, muito provavelmente seja fruto daquilo que Deus está fazendo em você e em mim. Por que isso? Porque Ele não gosta da gente? Não, Ele não quer ver a gente torto perto dEle, Ele não quer esse rosto aqui, ó, pecador. Ele quer o rosto do seu Filho em mim, e por isso Ele trabalha com essa intenção, para que eu me pareça mais e mais junto com meus irmãos, até aquele grande dia, para Ele possa falar, vinde bendito do meu Pai, possuir por herança, né? Aquilo que vos foi confiado desde antes, está preparado desde antes da fundação do mundo. Deus tem um reino, não vamos entrar aqui agora, tem um aspecto do reino também, maturidade sem reino não existe. Não vai. Tudo está relacionado a esse mesmo ponto. E que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento para cada ponto desse, que seja tratado com seriedade diante dele, que isso não seja uma pregação de domingo, que a gente possa responsivamente ir para diante do Senhor e falar, Senhor, me ajude, eu preciso. Que os meus olhos sejam abertos juntamente com meus irmãos, porque ninguém faz nada sozinho, para que a gente possa trilhar essa senda e naquele dia sermos como servos bons e fiéis, né? O Senhor poder falar, né? Entra no gozo do seu Senhor, vocês que foram fiéis no pouco, sobre o muito te colocarei. Ele não fala nem ser fiel no muito, irmão, ele fala que a gente precisa ser fiel apenas no pouco, para ser colocado sobre o muito. Bendito seja o Senhor. Eu vou pedir para que vocês fiquem de pé por causa do sangue nas pernas, para poder circular melhor. Vamos agradecer ao Senhor por esse tempo. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos e te damos graças nessa tarde, porque o Senhor tem sido gracioso para conosco. O Senhor tem usado de misericórdia para cada um de nós e de forma paciente, cheio de benevolência, Senhor, no seu coração, em nossa direção, o Senhor tem nos suportado, tem caminhado conosco, tem nos aguardado em muito. E, Senhor, nós queremos realmente colocar nossas vidas aos teus cuidados nessa hora. Senhor, nós muitas vezes falamos das mesmas coisas e ouvimos as mesmas coisas e não conseguimos sair do lugar. Mas se o Senhor está falando isso conosco nessa manhã, tarde, é porque o Senhor insiste com o teu propósito. Nós queremos orar nessa manhã, nessa tarde, pedir ao Senhor que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos socorra. Que o seu Espírito possa falar, Senhor, aos nossos corações e nos incomodar com todas essas questões relacionadas à nossa vida com o Senhor,
relacionada, Senhor, ao nosso viver junto com os nossos irmãos. Senhor, tanta coisa ainda por ser feita. Senhor, e nós, de fato, não sabemos ainda como fazer. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor faça a Tua vontade em nós. Opere em nós o querer e o efetuar. Desperta-nos nesses dias para a Tua vontade. Nós dependemos do Senhor, do Seu despertamento, assim como o Senhor despertou Zacarias tocando-lhe ao lado. Assim como o Senhor despertou a Pedro na prisão. O Senhor já despertou tanto dos Teus servos que estavam adormecidos. Nós pedimos também que o Senhor nos desperte, que o Senhor nos toque, Senhor, e nos abra os olhos do entendimento, para vermos, Senhor, e para seguirmos o Cordeiro por onde quer que Ele vá. Senhor, nós pedimos perdão ao Senhor pela nossa falta de compromisso com o Senhor. Senhor, por sermos tão tardios a obedecer e a ouvir a Tua palavra. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor não cesse, que o Senhor não vire suas costas para nós, porque Tu és um Deus de misericórdia e de bondade. Lembra-te, Senhor, da Tua bondade, da Tua misericórdia, e tenha compaixão do Seu povo. Continue a falar aos nossos corações nesses dias, Senhor, despertando-nos cada vez mais para Ti mesmo e para aquilo que o Senhor está fazendo. Nós Te damos graça nessa hora. Muito obrigado por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmãos.